Fala, rapaziada, boa noite para vocês. Acho que difícil ter uma boa noite depois dessa patética virada aí que o Fluminense aplicou em cima do Vasco, né? Muito complicado o torcedor vascaíno a gente aceitar a forma como o Vasco perdeu esta partida. E eu vou retratar para vocês uma coisa que eu acabei de escrever nas minhas redes sociais, que eu acho que resume bem, né, o que foi essa partida. Eu disse o seguinte: um time que aceitou demais o toque de bola do Fluminense, um time que não conseguiu se conectar em campo, um time que não teve intensidade, um time que voltou a falhar e sofrer fisicamente, um time que não tem banco para mudar a cara de uma partida. Esse, meus amigos, foi o Vasco de hoje e está sendo o Vasco. Hora de acordar? Tá muito que na hora de acordar a diretoria do Vasco, porque já mostrou esse elenco que não é um elenco top 8, como o presidente fala. O Vasco precisa contratar, mas contratar com planejamento, contratar com sabedoria. Não é fazer as contratações como foram feitas aí, aleatórias, trazendo jogadores desconhecidos, investindo rios de dinheiro e se endividando, inclusive, e depois tendo que colocar o jogador encostado ou negociar com outros clubes. O Vasco hoje não tem elenco para 3 competições. Eu venho falando isso aqui exaustivamente. E muitas vezes as vitórias mascaram determinadas situações. E eu sempre, nas vitórias, eu sempre deixo isso claro. Porque não, é muito fácil você apontar os erros só nas derrotas, né? Nas atuações ruins, mas nas vitórias a gente observa também determinadas situações. Muitas vezes um time vence, mas não convence. Isso mais na frente pode trazer malefícios, né? Pode influenciar diretamente. E está sendo o caso do Vasco. O Vasco não vem jogando bem, vem acumulando muitas falhas, e quando pega um elenco, um adversário com um elenco com mais qualidade, com mais peças de reposição, acaba sofrendo o que aconteceu hoje. E eu falei ontem, hoje era um teste para esse elenco esse time do Diniz, porque o Fluminense, apesar de todos os desfalques, tem jogadores ali com qualidade do meio para frente que podem destoar numa partida, né? Podem diferenciar numa partida, e se destacaram e fizeram aí, conseguiram aí a virada, e justa, porque o Vasco não jogou, né? O Vasco, aquilo que aconteceu no início do jogo, né? Vamos pontuar, o Vasco deu muito campo para o Fluminense teve muito mais domínio, só que o Vasco conseguiu achar aquele gol na bola parada, que é uma jogada que o Vasco tem de força, né? Nesse elenco, de dar bola parada, né, do cruzamento para a área, e com sabedoria, né, oportunismo, o João Victor conseguiu botar para redes. Isso aí desestabilizou o Fluminense, que fez o Vasco atacar, teve a possibilidade de ampliar com o Ryan 2 vezes. O Vasco conseguiu ali melhorar a qualidade, melhorar o jogo, melhorar a intensidade, mas aí depois ficou por isso mesmo, né? O Fluminense acabou empatando aí com aquele gol bizarro do Verratti contra, e foi para o segundo tempo no mano a mano, com real situações, o jogo é aberto, e novamente o Vasco voltou a destoar, o Vasco voltou a aceitar o domínio do Fluminense. O Vasco viu o Fluminense jogar, se entrincheirou lá atrás e aceitou aí com passividade essa situação. O Fluminense começou a criar e teve as oportunidades para fazer os gols, não conseguiu. E numa delas, acreditou até o final, o jogador lá deu uma petada de fora da área, entrou no ângulo do Léo Jardim, e o Vasco com o Fernando Diniz tentando modificar, mas é aquilo que eu digo, você olha para o banco, você não tem opção, né, meu amigo? Você não vê opções que possam mudar a cara de uma partida. Você vai olhar para o banco, o Adson ainda está aí, imprimindo um ritmo de volta, ficou muito tempo parado. Alex Teixeira, Jean Davi, Esforça, né? O próprio Lloyd Augusto, o Garrec nem entra mais. Enfim, jogadores que hoje não vão fazer a diferença numa partida, não vão mudar a cara de uma partida, não vão reverter o quadro, né? Que isso fique claro.
O Vasco precisa rezar para chegar até esta janela, até a parada do Mundial, que eu acho que é ali que o Diniz vai ter um tempo melhor de fazer um ajuste desse time. E aí, com as peças que chegarem, ele fazer aí um upgrade no elenco, porque tem que torcer, tem que rezar para o Vasco conseguir chegar até ali, fora da zona de rebaixamento e com uma pontuação um pouco mais digna. Eu digo fora da zona de rebaixamento, meus amigos, porque hoje o Vasco segue com 10 pontos, na 13ª posição, mas o que acontece? O primeiro clube fora da zona de rebaixamento, né, o primeiro clube até dentro da zona de rebaixamento, tem 9 pontos. Então, se esses 5 times que estão abaixo do Vasco vencerem amanhã, ou até mesmo pontuarem, né, há times ali que o empate passa o Vasco. Mas os que estão na zona, se conseguirem aí, né, que é o caso do Grêmio, o caso da Vitória, até o Juventude, se esses times aí conseguirem vencer os seus respectivos jogos, bota o Vasco de novo na zona de rebaixamento, que seria uma tragédia, né, para a situação que está hoje. Por isso que eu digo, o Vasco segue flertando ali, segue namorando com a zona de rebaixamento e é uma temeridade, né? E o Vasco agora tem esse jogo de terça-feira contra o Melgar para ser obrigado a vencer se quiser continuar na Sul-Americana. E é até uma situação estranha, né? Porque o Vasco, como eu digo, o Vasco não tem time para se manter em 3 competições e vai acabar se dando mal aí em alguma, né? Já conseguiu se classificar entre trancos e barrancos contra o Operário na Copa do Brasil. Hoje voltou, né, a perder o seu jogo e de virada num clássico, e tem aí na próxima terça um jogo contra o Melgar que vai jogar com o empate. O Vasco tem time para disputar 3 competições com a mesma qualidade? Não tem. Então o Vasco precisa aí recorrer ao mercado. O Diniz, quando chegou, falou que não via tanta necessidade de contratar tal. Mas eu acho que o que acontece com o Fernando Diniz é o que eu já venho dizendo aqui, né? Ele é um cara com psicológico, ele tem esse mental, ele trabalhou com isso. Ele não vai expor muitas coisas publicamente, né? Inclusive o lado físico do Vasco, né? O Vasco voltou a sofrer fisicamente e ele, quando foi anunciado, disse que não via problemas físicos no Vasco, que é mental, que é desgaste individual, que o Vasco não sabia correr, enfim. Mas, meus amigos, o Vasco está morrendo fisicamente, está precisando contratar jogadores, mas eu acho que ele está vendo isso e vai lavar essa roupa suja internamente e não vai expor publicamente essa situação. O Fluminense jogou com um dia depois do Vasco e conseguiu aí ter ímpeto, atitude, né, físico para virar a partida aí contra um Vasco que já tinha jogado no dia antes. Então, meus amigos, falta muita coisa para esse Vasco aí, para a gente, pro torcedor, poder acreditar. O jogo de hoje não, foi muito ruim, foi muito desagradável assistir, porque a gente só via ali o Fluminense atacando, o Vasco se defendendo, aí vez ou outra o Vasco ia no ataque, o Verratti quase não criou nada, criou o gol contra e acabou por aí, né? Será que foi falta do Coutinho? Eu acho que não, eu acho que falta muito mais. Óbvio que o Vasco entrou com 3 cabeças de área ali, isso aí também prejudicou. Eu acho que o Vasco precisava de um elemento de criação ali, né? Eu não entraria ali com 3 cabeças de área. Eu teria colocado talvez o Nuno flutuando ali no meio, no lugar do Coutinho, e colocado um jogador de ataque ali para substituir o Nuno. Eu acho que o Vasco foi muito engessado naquele meio campo ali e pouco criativo. E com isso a bola não passava do lado dos pés dos jogadores criativos e não conseguia achar o Verratti na área e fazia com que as jogadas fossem ali, só no contra-ataque, numa falha do adversário e essa situação. Enfim, torcedor, foi triste ver essa derrota hoje do Vasco e agora é virar a página e terça-feira tem esse encontro com o Melgar. Mas antes da gente terminar, eu gostaria de ver a sua opinião. Vamos interagir juntos. Coloca aí a sua opinião, sua boca no trombone aí, nesses comentários aí. E o que você viu aí desse Vasco de hoje? Quem foi o pior jogador em campo? Ou os piores, né? Porque tá difícil pensar ali os melhores. O que você achou da atuação do Fernando Diniz como treinador? Acho que ele demorou a mexer a equipe, acho que ele escalou mal a equipe. Enfim, comente, participe e a gente vai bater esse bate-papo. Um grande abraço a você e até amanhã.